Se investiga a morte de 3 médicos no Rio de Janeiro. 2 hipóteses foram levantadas. Uma delas é de que um dos médicos assassinados foi confundido com um miliciano. A outra é de que o crime pode ter motivação política, já que uma das vítimas é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, e cunhado do deputado Glauber Braga, do mesmo partido. Caio Coppola, em entrevista coletiva após o crime no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou, abre aspas, o armamentismo irresponsável é uma das causas da violência no Brasil, fecha aspas. Você concorda? Claro que não, Leandro. Isso não é nem matéria de opinião, é matéria de fato. Os números, das mortes violentas intencionais explodiram no Brasil a partir da vigência do Estatuto do Desarmamento. E tão logo o governo Bolsonaro flexibilizou as regras de porte, de posse de armas, o número de homicídios despencou no país. Ou seja, além de politizar a morte do irmão da parlamentar, o ministro da Justiça do governo Lula desinforma a população, emitindo opiniões sem nenhuma base técnica ou estatística. Mas, enfim, registrando aqui, óbvio, toda a nossa solidariedade às vítimas, desse crime bárbaro, em que saltou aos olhos a frieza, a crueldade dos bandidos. Hoje o Brasil de bem, o Brasil que trabalha honestamente, foi confrontado aí com imagens de um assassinato cometido a sangue frio, e sem grande preocupação dos criminosos em ocultar a sua própria identidade. O homicídio do doutor Diego Bonfim, irmão da parlamentar Sâmia Bonfim, do PSOL e dos seus colegas médicos, escancarou um dos mais graves problemas da segurança pública no Brasil, a expectativa de impunidade. A convicção que o criminoso brasileiro tem de que ele não vai responder pelos seus atos ou, na pior das hipóteses, ele vai ter uma pena muito branda em relação à gravidade dos seus crimes. Então, vamos aqui aos fatos, tá? Jornal Estado de São Paulo, agosto de 2022. Estudo mostra que Brasil esclarece só 37% dos homicídios. Tá? Apenas 1 em cada 3 assassinatos cometidos em 2019 no Brasil foi esclarecido até o fim de 2020. De 41 mil vítimas, só 15 mil tiveram o autor apontado pelos órgãos de polícia e justiça. O levantamento é do Instituto Sou da Paz. Então, segundo esse estudo, o pior estado vejam só, justamente o Rio de Janeiro, com apenas 16% dos crimes elucidados. Então, só para efeito de comparação, a média mundial, pessoal, é 63%. Lembrando aqui que identificar o criminoso é só o primeiro passo da persecução penal. Não significa que esse criminoso identificado vai ser punido. Longe disso. Para vocês terem uma ideia, aqui os dados atualizados, tá, do Banco Nacional de Monitoramento de Presos, do CNJ, eles dão conta de que há hoje no Brasil 334 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento, 27 mil presos foragidos e outros 306 mil presos procurados. Pessoal, isso dá mais de 4 estádios do Maracanã lotados de delinquentes que deveriam estar na cadeia. Portanto, ao contrário do que disse o ministro da Justiça, crimes bárbaros, como a execução dos médicos lá no Rio de Janeiro, eles não são causados pelo que ele chama de armamentismo, ou melhor, por pessoas trabalhadoras em busca do seu direito à legítima defesa. Não. Esses crimes, eles são alimentados pela expectativa de impunidade, a quase certeza que o criminoso tem de que não será pego e que, se for pego, ele consegue escapar ou arranjar brechas legais para diminuir a sua pena. Zé Eduardo, você concorda com o ministro Flávio Dino? Concordo e discordo frontalmente do Caio, pelo seguinte aspecto. A criminalidade não pode ser analisada de uma forma simplista, ela tem várias causas. Várias causas. A questão do armamento é uma delas. Por exemplo, questão prisional, questão do crime organizado, questão cultural. Há vários fatores que determinam isso. Inclusive, o Caio apontou corretamente, a impunidade é um sim, claro. Porém, quando nós isolamos esses fatores, nós percebemos que eles se combinam para determinar a criminalidade. Por exemplo, se num dado estado as organizações criminosas param de disputar, cai a violência. Isso não tem a ver com outros fatores, é que eles pararam de se matar, os territórios foram divididos. Isso não significa redução da criminalidade, ao contrário, até ampliação, mas redução do crime violento, porque as gangues não estão se matando. Então, há que se tomar muito cuidado com leituras estatísticas, verificando, caiu porque houve... Não, vamos estudar a fundo, vamos estudar seriamente, senão daqui a pouco eu vou achar que chove porque bate o tambor, porque houve uma coincidência. Claro, isso não é ciência. Segundo, os estudos do mundo inteiro,
não é do brasileiro também, mais uma vez, do mundo inteiro, prova que a disponibilidade de armas eleva o crime violento. Por que eleva? Por várias razões. Primeiro, aumenta o nível de acidentes das pessoas. Segundo, as armas são roubadas. Terceiro, armas são compradas e são vendidas. Há vários fatores que fazem isso. E um outro fator. Todos os especialistas em segurança pública sabem que arma não é instrumento de defesa, é instrumento de ataque. Tanto que você diz, olha, se você tem uma arma e for assaltado, não reaja, você pode morrer. E, Caio, você não precisa, você pode rir à vontade, mas todos os especialistas dizem isso, tá? Peço até que você consulte a bibliografia. Eu não posso nem fazer referência ao site do Ministério da Justiça, porque nós temos vários estudos sobre isso. Apenas vou mencionar que nós fizemos, durante o meu período de ministro, várias recolhas de armas pela campanha de desarmamento. E sabe o que as estatísticas demonstravam, Caio? Embora tenham que ser analisadas com cuidado, e quando mais armas, ia o crime violento, porque caiu os acidentes, caiu o feminicídio, caiu um monte de coisa. Não é nem fático ou estatístico, isso é cientificamente demonstrado. Claro que existem estudos que são de armas, ou seja, aquelas que querem vender esse produto à custa da vida e à custa da violência das pessoas. Não é? Vou pegando estudos sérios de universidades do exterior, da Alemanha, na França, nos países que controlam rigidamente as armas e até nos Estados Unidos da América, que tem uma emenda constitucional que garante o armamento, mas que há movimentos sérios hoje que dizem que isso está absolutamente errado. Fica evidentemente demonstrado que, embora não seja o único fator, o excesso de armamento contribui para o crime de violência, sim. Isso é científico, isso é estatístico, isso é demonstrado. Repito, não é o único fator. Seria leviano dizer que só este fator determina, mas que ele pesa muito, como diz o ministro Flávio Dino, pesa. É uma questão, não é de estatística nem de fatos, é de ciência. Zé, o governo Lula está tratando a segurança como prioridade? Veja, eu outro dia mesmo falava sobre esse assunto, eu acho que o governo Lula está tratando a segurança como prioridade, mas ele tem um problema que não é do governo Lula, que não é do governo Fernando Henrique, não é de Dilma, nem de Bolsonaro. O governo federal pode muito pouco na área de segurança pública, basta ler a Constituição. Quais são as competências que o governo federal tem? Ele tem a Polícia Federal nos crimes federais, a Polícia Rodoviária Federal nos crimes, nos ilícitos que ela pode atuar, ela controla a União, as áreas de fronteira, podendo se valer das Forças Armadas, e atua quando tem a falência do sistema de segurança pública através da operação de garantia de lei e ordem, que está prevista na Constituição e regulada por uma lei complementar. Fora disso, ela pode induzir políticas. Ela pode muito pouco, pode nada. Tem uma Secretaria Nacional de Segurança do Ministério da Justiça? Tem, é bom, mas ela é articuladora dos estados. Eu sempre achei, depois que eu percebi a dificuldade que o governo federal tem de traçar políticas, quando um governador não quer, eu não posso impor regras comuns, eu tenho que fazer convênios, e nem sempre os convênios, o entendimento existe na República Federativa do Brasil, porque há posições políticas diferentes. Eu defendo a competência concorrente, todos podem legislar. Defenda a competência comum, todos podem atuar, União, Estado, Federal e municípios. Segurança pública é um problema que exige responsabilidade direta. O governo federal só induz políticas, ele não tem muito a fazer. Inclusive, Leandro, vou dizer uma observação, é até curioso. As experiências que eu tive no Ministério, elas pioravam quando você falava de estados mais poderosos. Sabe por quê? Porque aquilo que a União pode destinar de recursos para estados poderosos é nada. Então, quando eu dizia, olha, eu quero tal política e vou dizer tal recurso, o governador olhava e falava, muito obrigado, até logo, passar bem. Quando era um estado poderoso. Quando era um estado que não era tão poderoso, violento como era Alagoas, nós conseguimos induzir políticas, porque um governador que era do PSDB, Teotônio Vilela, e depois o governador Renan Filho, adotaram boas práticas. E Alagoas, que era o estado mais violento, caiu para quinto, sexto, através de um programa que nós fizemos, mas tinha que haver entendimento. Do jeito que está, eu posso tratar com a prioridade que eu quiser. Pode ser um governo de direita, de centro, de lado, como eu costumo dizer, mas o governo federal não tem a chave da ignição da máquina do enfrentamento da segurança pública, o que é triste, porque o crime se entende e a estrutura federativa do Brasil, não. Caio, o governo Lula está tratando a segurança como prioridade? Não, segurança pública não é e nunca foi prioridade para Lula ou para a esquerda brasileira. E não à toa, eu já falei isso durante o lulopetismo, sob a vigência do Estatuto do Desarmamento, o número de mortes violentas intencionais explodiu no Brasil, chegando a superar 60 mil homicídios por ano, com mais de 500 mil de assassinatos em apenas uma década. Mas é muito pior
que isso, porque a esquerda brasileira, especialmente a extrema esquerda, tem ideias muito desarrazoadas sobre segurança pública. Por exemplo, é a esquerda que enxerga o criminoso como uma vítima social, como um mero produto aí do seu meio, como se o delinquente ele não possuísse aí nenhuma autonomia sobre a sua própria vontade, nenhum livre-arbítrio para tomar decisões sobre o seu próprio comportamento. Então a gente ouve muito isso, tadinho, ele virou ladrão porque foi criado num ambiente de pobreza, né? A falácia da militância. Mas quantos milhões de brasileiros que são muito pobres e muito honestos? É a esmagadora maioria. E da mesma forma, né? Quantos ricos, apesar de toda a sua riqueza, se tornam aí ladrões, corruptos, lavadores de dinheiro? O partido que governa o Brasil, né, para ficar em um exemplo, estava cheio, né, de pessoas dessa natureza. E para quem não sabe, né, porque fica aquela demagogia, roubar comida porque você está com fome, né, o roubo famélico, não é crime no Brasil. Agora, você está lá de moto na Avenida Paulista, certo? Para roubar o celular da mulher trabalhadora e usar o dinheirinho que você ganha para comprar uma cerveja, isso sim é crime. Apesar de gente muito importante achar que não é. Mas enfim, eu tenho aqui uma lista de pautas da esquerda sobre segurança pública que eu acho vale a pena frisar. Esquerda defende penas mais brandas. Acredita que a principal função da pena é ressocializar o criminoso e não puni-lo e afastá-lo do convívio social. A esquerda que tem horror à legítima defesa, já falamos isso aqui. É a esquerda que advoga o abolicionismo penal. E, por favor, Leandro, me dê um tempinho aqui, porque eu quero fechar com o último exemplo ilustrativo, já que todo esse debate ele se ensejou aí em razão de um crime bárbaro. Depois. Vamos lembrar como que votou a maioria dos parlamentares de esquerda, por exemplo, no pacote anticrime, né, em 2019, certo? O Congresso aprovou o tempo máximo de cumprimento de pena, o aumento da pena por homicídio cometido por arma de fogo e também restrições à saída do presídio para condenados por crimes hediondos. A maioria dos deputados da esquerda, incluindo o PSOL, né, incluindo a própria Sâmia Bonfim, infelizmente, votaram contra essas medidas. Mas aí, felizmente, eles foram derrotados. E os criminosos responsáveis por esse assassinato bárbaro, se forem capturados e processados, pelo menos enfrentarão penas um pouquinho mais severas. Zé, rapidamente, por favor. Olha, rapidamente, Caio, é claro que você não disse isso, mas a impressão que me dá é que você acha que o crime é uma questão de índole. Não é de índole, é um conjunto de fatores, entre os quais fatores sociais, sim. Claro, se nós vamos cair em Cesare Lombroso. Essa ideia de que o crime vem da índole, Caio, é negacionista do ponto de vista da criminologia. Os fatores sociais pesam, sim, uma série de fatores. Pesam, às vezes, distúrbios psiquiátricos, pesam uma série de questões. Agora, falar que é o bom e o mal, atribuir a índole, já você vai chegar em Cesare Lombroso dizendo uma pessoa que tem um crânio desta forma tende a ser criminoso. Por favor, vamos estudar a criminologia atual e entender as verdadeiras causas da criminalidade sem tentar dogmatizar na política algo que não é dogmático, mas é ciência.